Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista promovida pelo Instituto de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, onde trazemos conversas relevantes com especialistas, profissionais e pessoas que têm muito a compartilhar conosco. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Dr. Renato Rezende, que é coordenador geral de monitoramento de lavagem de dinheiro e afins da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério de Fazenda. Dr. Renato é profissional com sólida trajetória na área de investigação financeira, inteligência financeira, prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Antes de começarmos, gostaria de agradecer sua presença, Dr. Renato. É uma honra ter você aqui com a gente. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é estratégias de compliance para empresas de apostas esportivas, como operar com segurança. Um assunto que merece uma atenção especial e que certamente vai trazer grandes insights para quem é do mercado. Então, vamos direto ao ponto e vamos à primeira pergunta. Doutor Renato, com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, as empresas que operam são obrigadas a liquidar suas apostas em território nacional. Além disso, ainda existe um grande debate sobre a atuação de sites estrangeiros que não estão autorizados a operar no Brasil. Diante disso, doutor Renato, quais são os principais riscos regulatórios para empresas e apostadores que utilizam esses sites? Doutora Lília, obrigado. Primeiro, dizer que é uma honra para mim representar a SPA, do IPLD, Instituto já renomado, que trata com muita seriedade as questões envolvendo a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Então, para nós é uma honra, agradeço. Esse tema é muito importante. Eu queria aproveitar para responder dizendo, fazendo uma separação muito clara e objetiva sobre o mercado legal e o mercado ilegal, o mercado regular e o mercado irregular. A Lei 14.790, ela consolidou a lei anterior e deixou muito claro quais são os parâmetros, as balizas legais para o mercado de apostas de cota fixa, conhecido como BETS. Então, no Brasil hoje, são empresas regulares a operar as apostas de cota fixa, aquelas que têm, no âmbito nacional, ou seja, no âmbito da União, a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas, né? Essa mesma lei, ela alterou a lei anterior, dizendo que o artigo 35A da 13.715, se não me engano, mas enfim, o artigo 35A diz que também os estados e o Distrito Federal são autorizados, têm competência, né, têm autonomia administrativa, federativa, para regular no âmbito, quero deixar isso muito claro, no âmbito dos seus territórios, empresas que queiram explorar a atividade de cota fixa. Então, está muito bem definido esse arcabouço jurídico. Uma empresa hoje que deseja explorar no nível nacional, ou seja, em qualquer local do território nacional, a aposta de cota fixa, seja ela em evento real ou virtual, tem que ser autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. E aí, obviamente, seguir a legislação federal e as regulamentações da Secretaria de Prêmios e Apostas. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, a legislação permite que eles regulem, se autorregulem e instituam, então, lá as suas instituições, as suas loterias estaduais ou instituições equivalentes que permitam, então, que façam o papel que a SPA faz no âmbito federal naquele território. Mas eu quero destacar, a legislação também ela é muito clara. É para pessoas residentes no território daquele estado ou pessoas que estejam naquele estado. Então, se o estado da Paraíba, que tem uma loteria, a Lotep, autorizou alguns operadores lá no âmbito do seu território, não posso eu, Renato, eu não, porque eu não poderia mesmo, mas não pode a doutora Lília, estando em São Paulo, utilizar dos serviços daquela operadora lá na Paraíba, a não ser que a doutora Lília estivesse na Paraíba, ou se a doutora Lília fosse domiciliada na Paraíba. E aí os recursos tecnológicos hoje permitem fazer isso. Então, deixando claro a diferenciação do mercado legal. Esse é o mercado legal. O mercado ilegal é qualquer outra pessoa jurídica ou intermediária ou mesmo física que opere sem autorização do órgão regulador. E a gente não tem hoje um número, doutora Lilian, de quanto seria o percentual do mercado irregular. Há algumas estimativas, eu não vou me referir a elas, porque são estimativas e a gente pode estar falando de dados
muito equivocados, muito para cima ou muito para baixo. A verdade é que existe um mercado irregular e o cidadão, bom lembrar também que é um serviço público, entretenimento, mas é uma concessão de serviço público. Então, o maior interessado nisso, e nós protegemos, né, como regulador, o interesse do seu principal interessado, que é o cidadão comum que está lá na ponta e que deseja utilizar desse serviço. Então, o cidadão comum, que quando se cadastra num operador regular, ele tem diversos direitos, obrigações também, mas muitos direitos, né? Quando ele não identifica que é um mercado regular e acaba optando, às vezes por um influenciador, às vezes por ver numa página de Instagram ou numa página de internet, uma operadora dizendo que ali ele vai ter mais lucro, ou que ele vai ter mais apostas, ou que as odds daquela operadora são muito melhores que as demais, ele deve se atentar. Então, por quê? Porque muitas vezes ele acaba utilizando o serviço de um operador irregular, com sites, como vai aqui a sua pergunta, de empresas estrangeiras, né, que acabam utilizando sites estrangeiros, capturando, então, esse cidadão para jogar no mercado irregular. Muitas vezes, ele coloca lá o seu dinheirinho, né, fazendo a sua aposta. Temos que lembrar que é um entretenimento, ninguém vai ficar rico jogando no mercado de apostas, nas bets, esse não é o objetivo. Então, se você for maior de 18 anos e quiser fazer uma aposta esportiva no mercado das bets ou nas cotas fixas, lembre-se que é um entretenimento. Você não vai ficar rico, isso não é investimento, isso não é uma forma de ganhar dinheiro, é um entretenimento. Então, como tal, se você coloca o seu dinheiro numa casa de apostas irregular, muito provavelmente o seu dinheiro não vai retornar para você. Os prêmios que você acha que vai ganhar, que ele diz que você está ganhando, ele vai pedir para que você coloque mais valores lá dentro para que possam liberar, e isso não vai acontecer. Então, o mercado irregular, ele é muito perigoso e muito insalubre quando a gente fala de ludopatia, quando a gente fala de proteção ao usuário, de proteção ao consumidor. Então, a SPA tem tomado medidas muito firmes no combate ao mercado irregular. E as empresas internacionais que desejarem operar no Brasil, elas devem, então, ser estabelecidas no Brasil, a sua sede deve estar no Brasil, o capital deve estar integralizado no Brasil, e elas só podem operar com instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central no Brasil. Então, hoje, pela nossa regulação, no mercado regular, não é possível que um operador, que uma pessoa aposte num operador estrangeiro, a não ser que ele tenha se cadastrado no Brasil, colocado dinheiro no Brasil e trazido investimentos para o Brasil, e seguindo a regulamentação, seja da SPA ou do Estado, na sua competência. Sim, muito obrigada. Dando continuidade aqui, então a próxima pergunta seria exatamente o que o senhor acabou de responder, como seria a atuação de empresas internacionais, né, não autorizadas no Brasil. Então, vou partir para outra, que seria o seguinte: o Brasil pode se basear em modelos de regulamentação de outros países para aprimorar nosso controle interno? Claro, e nós temos feito isso. Tanto o secretário, Dr. Regis Dudena, quanto os subsecretários estão em constante contato com órgãos congêneres da América Latina e da Europa e dos Estados Unidos, né, para buscar como bons parâmetros as experiências desses mercados já mais sedimentados. É bom lembrar que o nosso mercado ele é muito novo, ele oficialmente começou a funcionar agora, né, é muito recente, tem desde 1º de janeiro, embora ele já funcionasse antes, com a regulamentação que foi imposta, que traz garantias ao consumidor e aos agentes operadores, né, que são as casas de apostas, ele é muito novo. Então, a gente está sempre observando, em contato com órgãos e entidades internacionais, para beber dessas fontes e trazer para cá informações e boas práticas para adaptar as nossas normas. Se vocês entrarem no site da SPA, e eu recomendo que façam isso, vai ter uma página lá, um link lá específico para as normas da SPA e a agenda regulatória. A agenda regulatória da SPA, ela vem sendo cumprida rigorosamente, claro, não sempre sem empecilhos, por questões variadas, mas a agenda regulatória, ela é o norte para onde a SPA está caminhando. E todas as normas que saem pela SPA estão baseadas nessa agenda regulatória. E nós conversamos
com todos os players do mercado. Então, não saem daqui, né, da Secretaria de Prêmios e Apostas, decisões unilaterais. A gente busca entender as melhores práticas do mercado, internacionalmente falando, para que a gente possa adaptar aqui. Doutora Lília, eu queria fazer dar um passo atrás e falar com relação às instituições financeiras. Eu sei que já falei, mas é importante isso. O mercado regular no Brasil, e aí também o irregular, só podem, né, empresas que operam com apostas esportivas, né, empresas, agentes de operadores de apostas esportivas, só podem operar com instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Isso significa dizer que não é qualquer instituição de pagamento ou instituição financeira que vai poder promover ou manter as contas desses operadores. São apenas aquelas autorizadas. E no arranjo Pix, isso causa uma confusão muito grande, eu gostaria de tratar isso aqui, eu não sou especialista da área, o Banco Central fala muito melhor do que eu, mas no contexto das apostas esportivas, eu acho que é bom ressaltar, porque o seu público é um público qualificado, e isso é muito importante para quem atua nas instituições financeiras também. As instituições de pagamento, em regra, que não são autorizadas pelo Banco Central, mas que fazem parte do arranjo Pix, em dezembro de 2024 eram 67, hoje devem ter caído um pouco, talvez estejamos aí na casa dos 60, mas existem instituições financeiras que não são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, perdão, e, de igual forma, não podem oferecer serviços financeiros para os operadores, especialmente para os irregulares. Eu sei que a gente vai chegar a isso mais à frente, nessa pergunta, tenho certeza que a senhora também abordará isso, mas já quero deixar aqui essa informação. Só empresas, só instituições, arranjo de pagamentos, instituições financeiras de pagamentos autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil é que podem promover os serviços financeiros para essas operadores de aposta de cota fixa. Próxima pergunta seria: como a área de compliance, através de seus pareceres, podem apoiar os programas de compliance das empresas de apostas esportivas? E eu acrescento aqui, levando em conta, né, que é um mercado novo e que a gente percebe que muitos dos profissionais da área, assim, estão ávidos por informações sobre isso, né? Perfeito. Uma área de compliance ela é fundamental em qualquer empresa hoje, especialmente as empresas que atuam no sistema financeiro. E as empresas de aposta de cota fixa tangenciam e só operam porque estão vinculadas a instituições financeiras para manter as suas contas transacionais e as contas cadastradas dos seus clientes. Para dentro das empresas operadores, agente operadores de cota fixa, é assim que a gente chama, né, tecnicamente na lei, agente operadores de cota fixa, são as empresas que promovem as apostas esportivas, seja elas no ambiente de temática real ou virtual, as famosas bets. A portaria 1143, para além da lei 9613, obviamente, mas também a nossa portaria 1143 da SPA, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro, ela determina, em linha com a 9613, que as operadoras, os agentes operadores de cota fixa tenham uma área responsável por implementar as suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, a fraudes e todos os outros temas relacionados. Então, não se fala claramente lá o nome compliance, mas isso é o compliance. Quando a gente fala, então, de uma área de compliance, a gente espera que essa área, entre outras atividades, abarque também a questão toda de prevenção a fraudes e a prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o compliance officer, ou a pessoa responsável dentro das instituições financeiras e também dentro dos agentes operadores, eles têm uma responsabilidade muito grande. São eles que vão tangenciar e estimular e produzir as normas de prevenção à lavagem de dinheiro, com base, obviamente, na abordagem baseada no risco, no conheça o seu cliente, na due diligence e todas as outras regras mundialmente conhecidas e já tratadas em outras legislações, e não é diferente na nossa. O agente que trabalha no compliance, a área de compliance, ela, como eu disse, essa área tão recente, quem melhor conhece esse mercado é o próprio agente operador. É a área de compliance, conhecendo melhor o seu cliente, conhecendo o seu negócio, conhecendo as suas operações, conhecendo qual tipo de segmento dentro das apostas esportivas, dentro das apostas eletrônicas, que ele tem mais acessibilidade, é que ele vai conseguir padronizar melhor as suas normas. Perceba, é um mercado novo. O que a SPA tem promovido, e a gente incentiva, é a troca de informações. Da mesma forma como no mercado financeiro, a área de PLD e de fraudes não existe concorrência, no PLD também do mercado
de apostas de cota fixa, a gente incentiva que eles troquem informações, não do cliente, não da informação do cliente, daquilo que é vedado pela lei, da legislação de proteção a dados, não, mas de boas práticas e de novas oportunidades ou de novas fragilidades que eles acabam percebendo ali com relação à lavagem de dinheiro. Então, o compliance, em regra, trazendo aqui para a esteira da prevenção à lavagem de dinheiro, ele é de essencial atuação. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí pensando, poxa, como é que eu posso me aprimorar nessa questão? Existem diversas instituições, entre elas o IPLD, que promove cursos nesse sentido. Então, as apostas de cota fixa são uma realidade, né, e precisam de profissionais com esse perfil. A questão agora é entender melhor como funciona esse mercado e trazer a colaboração dessas pessoas experientes para dentro desse segmento. Nós queremos fazer ainda esse ano, adiantando para vocês aqui, um encontro com as áreas de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro dos operadores de aposta de cota fixa, para que a gente possa trocar informações e promover essa articulação institucional que é tão relevante e traz tantos benefícios no combate e na prevenção à lavagem de dinheiro. É isso mesmo. Vem a calhar a próxima pergunta aqui. Se já existe um protocolo de comunicação e atuação em parceria com entidades de integridade esportiva, e se, caso exista, como ele é estabelecido, e se não existe, há uma ideia de implementá-lo. Em partes já foi respondido, né? Mas se puder acrescentar mais informações. Aqui eu quero fazer uma diferenciação que ela é muito importante. O mercado de aposta de cota fixa ele é muito amplo, né? Ele não envolve só temáticas esportivas de eventos reais, envolve também as temáticas de jogos virtuais, né? A exemplo do jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho, quando oferecido por um operador regular, ele é legal, né? E tem toda uma certificação por trás dele. O problema é quando ele vai para o mercado irregular e joga lá na zebrinha, no aviãozinho, que não é certificado, ele não tem garantia nenhuma de que ele está, de fato, operando com uma empresa legal. Mas voltando, então, para a sua pergunta, quando a gente fala de integridade esportiva, todos os operadores de cota fixa são obrigados a se filiarem a uma entidade reconhecida nacionalmente e internacionalmente de integridade esportiva, para que essa instituição de integridade possa auxiliá-los na integridade dos serviços que eles oferecem e essas empresas também possam buscar conhecimento junto a essas entidades de entidade de integridade. Isso é fundamental. A lei deixou isso como uma obrigação. Isso não é uma possibilidade, é uma obrigação. Todo operador autorizado pela SPA, antes de ser autorizado, ele precisa demonstrar que ele está filiado a uma entidade reconhecida nacional e internacionalmente de integridade esportiva. É como se fosse o Banco Central estabelecendo as normas de melhores práticas para aquele segmento. Então, essas entidades de aposta esportiva vão trazer boas práticas também para aquele segmento. E na medida em que eles identificarem que aquele operador não está seguindo essas boas práticas, ele vai chamar para conversar. Então, é mais uma forma de incentivar, de regular e de trazer. É como se fosse uma autorregulação, bem ou mal comparando, é como se fosse uma autorregulação desse segmento, mas de entidades que são reconhecidamente atuantes naquele setor e que podem contribuir para isso. Então, é essencial, não diria que é importante, é essencial a participação dessas entidades. Tá certo. Muito obrigada. A gente vai agora mudar um pouquinho, mas não muito, né? Questões sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e comunicação ao COAF. No contexto da PLD em apostas, quais são as principais tipologias de lavagem de dinheiro nesse setor e como elas devem ser comunicadas ao COAF? Excelente pergunta. Os operadores de cota fixa, eles podem e devem, se assim entenderem necessário, contratar serviços terceirizados de Know Your Client, por exemplo. Então, isso é comum nesse mercado. Agora, eu quero deixar claro que a responsabilidade pelo PLD é do operador. Tivemos uma reunião, doutora Lilian demais, a questão de dois meses atrás, em que a gente deixou isso muito evidente. Não há problema nenhum do operador contratar uma empresa especializada para apoiá-lo na identificação dos seus clientes e do diligence, etc. Mas essa responsabilidade não é transferida. Essa responsabilidade é do operador. E o P de prevenção, ou melhor, o P é de prevenção, não é de persecução. Então, o que se espera é que, na política de PLD,
você conheça bem o seu cliente antes que ele entre lá dentro. E aqui eu não estou dizendo que você deve recusar clientes, mas você deve fazer uma boa análise do seu cliente. Todo o aparato, e eu já vou chegar nas principais tipologias do mercado, mas isso passa por uma abordagem baseada no risco, por uma abordagem muito bem feita de conhecer seu cliente, e uma abordagem muito bem feita de due diligence. Não adianta você conhecer o seu cliente hoje, você precisa permanentemente conhecer o seu cliente. Por isso as due diligence são tão essenciais. E não basta você querer saber quem é o seu cliente na hora que ele fizer o cash out, na hora que ele quiser sacar o dinheiro. Pô, ele está indo embora, e nessa hora você vai falar, não, peraí, você não pode agora sacar porque eu não fiz direito o PLD ou conhecer o cliente. Então, eu sei que isso gera algum tipo de atrito, né, de fricção no mercado, porque eles buscam por clientes, é natural, mas o que todo mundo busca é que o cliente seja um bom cliente, né, para preservar a própria instituição no primeiro momento. Avançando, então, passando essa primeira colocação, e mais uma vez dizendo que nós não interferimos na escolha do cliente ou na captação do cliente, que a gente exige é que eles façam uma boa conheça o seu cliente, isso é básico, e eles têm feito isso. Então, eles passam a analisar as suas movimentações, quem é o cliente, perfil econômico, muito na linha do que se é feito hoje na 4001 e na 3978 do Banco Central, só que pela nossa norma 1143 da SPA de 2024. Então, ele vai precisar conhecer o seu cliente, ele vai precisar conhecer os parâmetros do seu cliente, entender se o seu cliente se cadastra numa determinada região e começa a apostar de outra região. Então, todos aqueles indícios que a gente já conhece, muito lastreados no perfil de conhecer o seu cliente, por isso eu fiz questão de dizer quem é o seu cliente, saber qual é o perfil econômico social dele, se ele tem capacidade econômica financeira aparente, perceba, para estar movimentando aqueles valores, se o valor que ele coloca lá fica muito tempo parado e ele faz poucas apostas e logo em seguida ele retorna, ou seja, o que a gente tem percebido das principais tipologias de lavagem de dinheiro, e eles têm nos comunicado ao COAF e a nós, é a ocultação de patrimônio. Perceba, como esse dinheiro vem do sistema financeiro, vou deixar aqui um esclarecimento que vai ser útil para diversas, muita gente tem dúvida nisso, tá, doutora Lilian? Que bom que a gente pode falar francamente sobre isso. Posso usar a senhora como exemplo? A doutora Lilian gostaria de se cadastrar num operador de apostas de cota fixa. Primeira coisa, ela vai ter que passar por um processo rígido de conhecer o cliente, muito mais rigoroso do que de uma instituição financeira, está lá nas nossas normas. Depois que você passar pelo cadastro, a senhora terá que informar ao operador de cota fixa uma conta corrente de sua titularidade. Essa conta será a conta cadastrada. A senhora pode informar até 3 contas que a senhora tenha. Se a senhora tiver 3 contas em instituições diferentes, a senhora pode informar, mas a titularidade tem que ser da senhora. Legal. Aí a senhora vai dizer, olha, estou operando por essa aqui. Quando o operador for receber o dinheiro, ele vai olhar lá, opa, está vindo da conta da Lilian, em que ela me cadastrou aqui, e eu já reconheci que o cadastro é dela? Não, então não posso aceitar esse valor. Começa por aí o uso de interpostas pessoas. O problema é que a gente não sabe de onde vem o dinheiro da doutora Lilian. Com todo respeito, com a doutora Lilian sempre legalizada, origem clara, né, inequívoca. Mas quando você usa interpostas pessoas que se cadastram para fazer apostas esportivas, a instituição que está recebendo, a operadora, ela não é instituição financeira, então ela não sabe a origem daquele valor. Então, grupos criminosos podem utilizar e vão utilizar de interpostas pessoas, esse continua sendo a principal tipologia de qualquer investigação, de qualquer prevenção a lavar dinheiro, interpostas pessoas. E aí esses dinheiros vão entrar primeiro nas contas correntes dessas pessoas que se cadastraram na aposta. Por isso, tão importante a instituição financeira, regulada pelo Banco Central, comunicar suspeitas lá para o COAF. Quando da conta dela, não vou mais usar a doutora Lília, porque vai ficar ruim a partir de agora, tá, doutora Lília? A doutora Luciene, quando a doutora Luciene for fazer a aposta, se o dinheiro dela tem origem lícita, a gente espera que a instituição financeira dela já comunique ao COAF. Comunicando ao COAF que o dinheiro foi para uma casa de aposta, porque o dinheiro vai sair da conta da doutora Lília para a conta de uma casa de aposta. Legal, isso lá para o COAF. Tem algo de errado nisso? Nada. O problema ali, a suspeita, é a origem que veio da doutora Luciana. Se o banco identificou que a origem ali tem suspeitas, ele comunicou. Legal, esse dinheiro entrou na casa de aposta. Aí a casa de aposta vai olhar, opa, quem que é a minha doutora Luciana que está fazendo aqui? Puxa vida, quando ela me declarou a renda dela aqui, é muito inferior ao valor de 15 mil reais que ela está colocando aqui para fazer uma aposta esportiva. Isso por si só é ilegal? Não. Talvez ela tenha buscado nas economias dela e falou assim, opa, tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Vitória
no jogo agora, então vou apostar no Flamengo. Embora a odd seja menor, eu vou apostar os meus 15 mil reais ali. O problema acontece quando coloca-se o dinheiro lá e aposta 200 reais. Coloca 15 mil lá e aposta 300 reais. Ou até aposta num resultado muito improvável, mas um valor pequenininho, né? Ou aposta todo o dinheiro durante a partida, quando já se tem o resultado mais do que certo. E aí ele sabe que ele vai receber alguma coisa, mas o resultado é tão pequeno que a aparência maior é que ele gostaria de dar uma aparência lícita àquele resultado. E aí, logo em seguida, ele vai e faz o cash out e traz de volta para aquela instituição financeira. Perceba, o operador, ele só vê o dinheiro entrando e o dinheiro saindo, da doutora Luciana. Ele não vê a origem do dinheiro, mas essas características são suspeitas. O que a gente espera, o que a gente orienta e o que está na nossa norma é que ele comunique ao COAF por ser suspeito. Perceba, quando chegar ao COAF, vai ter a comunicação lá do banco em que a doutora Luciane opera e a comunicação de a casa de apostas dizendo que aquilo é suspeito. A partir daí, é o papel da unidade de inteligência financeira de tomar as suas providências. Do nosso lado, a gente tem visto sempre com muita cautela, interpostas pessoas, valores fracionados sempre de uma conta. É importante dizer isso, o dinheiro nunca entra de uma conta e sai por outra, é sempre da conta de titularidade daquela pessoa cadastrada. Isso no mercado regular. Não sabemos como funciona o mercado irregular. Até sabemos, mas estamos tentando entender melhor. Então, para a prevenção à lavagem de dinheiro, é isso que se espera do agente operador. E o agente operador também está sujeito a comunicar ao final do ano a comunicação de não ocorrência. Ou seja, se no ano inteiro ela não teve nenhuma suspeita de lavagem de dinheiro, né, de operações de lavagem de dinheiro, ela terá que comunicar a não ocorrência. Isso significa dizer que ela está comprovando ali, falou assim, ó, eu olhei, eu tomei todas as medidas, mas não tive aqui nenhum caso suspeito de lavagem de dinheiro. E aí o órgão regulador, que somos nós aqui, vamos comparar com o mercado e vamos falar assim, olha, são 80, aproximadamente 80 agentes operadores hoje no mercado. 50 comunicaram e 30 não comunicaram. Poxa, é o mesmo mercado. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Então a gente vai querer olhar com uma lupa um pouco maior as comunicações que foram feitas e as que não foram feitas. Então perceba, é um mercado novo, mas que o órgão regulador, nós, SPA, estamos de olho, e o nosso olhar não é de criminalização, o nosso olhar é de orientação. A gente entende que nesse primeiro momento nós estamos aqui para orientar e trazer as melhores práticas e esclarecimentos necessários para que o operador haja de acordo com as normas vigentes, especialmente aquelas que são as da SPA. Então, tendo dúvida, qualquer que seja o operador, nós estamos abertos a fazer rodadas de esclarecimento ou de fazer respostas pontuais àquelas dúvidas. E nós temos também no nosso site FAQ, né, onde tem lá algumas considerações, alguns exemplos de casos já ocorridos em que eles podem se basear também. Então, para dizer, o contexto da lavagem de dinheiro hoje, as comunicações do COAF, nós entendemos que ainda é prematuro dizer se as comunicações estão muito boas, ruins ou mais ou menos, né? É muito novo, mas nós estamos observando, já vimos comunicações muito boas, já vimos comunicações muito ruins. E a gente, no momento adequado, vamos tratar com eles para melhorar esse fluxo, especialmente quando se tiver as suspeitas fundadas com base nas normas vigentes. Poxa, muito obrigada. Olha, posso dizer que o senhor englobou praticamente todas as demais perguntas que tínhamos. Poxa vida. Já foram respondidas a contento, muito obrigada mesmo. Então, nós encerramos por aqui, agradecendo novamente doutor Renato Rezende, agradecemos doutor Marcelo, a todos os participantes aqui, e queremos abrir o canal para que a gente possa ter outras conversas dessa, porque foi muito esclarecedora, e obrigada, gente. Obrigado, doutora Lília, em nome do subsecretário Fábio Macorim e o secretário Regido Dena, nós agradecemos o convite e a SPA está à disposição para tratar dos assuntos que tangenciarem a sua competência e sempre no contexto institucional estaremos abertos a receber vocês. Muito obrigado.